Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Estou voltando das minhas férias, 10 dias, que foram férias abençoadas, graças a Deus, onde Deus, participei de um congresso de pastores, onde Deus ministrou aí os nossos corações. Fiquei um domingo fora, mas estava sentindo falta já. Tá? Eu estou feliz por estar aqui. Feliz porque eu sempre tenho pedido para Deus me dar um coração vibrante na obra dele. Eu estou feliz por poder pregar, estou feliz por vocês estarem aqui, porque vocês também são a menina dos olhos de Deus e Deus ama cada um de vocês. Né? Um dia chuvoso, podíamos estar vendo Fantástico embaixo do cobertor, mas estamos aqui louvando, adorando nosso Deus, porque Ele merece muito mais do que isso, amém? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração essa noite. Deus falou comigo e Ele vai falar com você também. Eu preparei uns slides, a Cris pode colocar lá. Eu quero convidar você a abrir o livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 13 e 14. Mateus, capítulo 7, do versículo 13 a 14. E o outro texto está ali já também, no Data Show. Você pode já também abrir Lucas 13, 24. Mateus, capítulo 7, do versículo 13 a 14. Amém? O texto de Mateus diz o seguinte, irmãos. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Agora o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte. Lucas, capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Vou repetir esse versículo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. O tema dessa noite é: a escolha é sua. A escolha é sua. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos nesse momento colocar nossas vidas diante do teu altar, Senhor. E eu quero pedir, Deus, que o teu Espírito Santo, o Santo Espírito do Senhor que está no nosso meio, está aqui, que habita em nós, esteja preparando os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, para ouvir a tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Deus. Cantamos louvores ao Senhor e tenho certeza, Deus, que esses louvores chegaram, Deus, diante do Senhor com um aroma suave, pois cantamos com o nosso coração. E nesse momento é o momento que o Senhor fala conosco através da palavra, Deus. Eu peço que o Senhor use minha vida como instrumento em tuas mãos. De mim, Deus, eu não tenho nada a oferecer a essas pessoas, esses irmãos, mas o teu Espírito Santo, Senhor Deus, usando-me, pode, Deus, trazer transformação na vida de cada um de nós. Espírito Santo do Senhor, fala conosco. Abre os nossos ouvidos. E que nesse momento, ó Deus, toda ação do inimigo em roubar a tua palavra, em fazer com que nós não tenhamos foco naquilo que o Senhor quer que nós tenhamos, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A escolha é sua. Ó dúvida cruel. Vocês já ouviram essa frase? Ó dúvida cruel. Né? Quantas vezes diante de uma escolha nós não falamos ou pensamos nessa frase? Normalmente ela surge em meio a algumas encruzilhadas da nossa vida, em meio a algumas decisões difíceis que temos que tomar. Mas o fato, queridos irmãos, é que desde pequenas aprendemos a fazer escolhas.
a escolher opções, o que não é tão fácil, não é uma tarefa fácil, pois sempre que decidimos por algo ou por uma opção, nós abrimos a mão da outra. E é comum no nosso meio, você conversar com as pessoas, o seu convívio, o seu relacionamento, é comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que deveriam ter estudado para ser outra coisa na vida. Escolher, meus irmãos, é uma renúncia. Pois no momento em que você escolhe ser advogado, você deixa a opção de ser médico de fora. No momento em que você escolhe ser um piloto, você abre a mão de ser um jogador de futebol, né? Então, se você optar em ser um ator, é bem impossível ou bem provável que dificulte muito você ser um engenheiro, né? Porque as coisas não batem, né? E quando você abre a mão de alguma coisa, você escolhe uma coisa, você está abrindo a mão de outra. E assim vai, né? Muitos escolhem ser cristãos, ateus, muitos escolhem ser muçulmanos, alguns escolhem ser palmeirenses, outros corintianos. Coitados corintianos, né? Mas tudo bem. A escolha está aí. Alguns escolhem ser feliz, outros escolhem ter a razão, e assim vai. Segundo o ramo da psicologia, queridos irmãos, você é a somatória das suas decisões. Isso significa, segundo a psicologia, que a gente é o que escolhe ser, né? E esse é um pensamento comum da maioria das pessoas, é um pensamento de muitas pessoas. E é claro que eu, particularmente, eu penso diferente, porque para mim eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu fui criado com um propósito divino e desde a fundação do mundo. É isso que eu acredito, é isso que eu creio. Mas, apesar de pensar diferente, eu acredito que cada opção, que cada caminho escolhido ou não, há um preço a ser pago. E nesse texto aqui, a qual nós acabamos de ver, você pode colocar lá o próximo slide, Cris. Nós temos aqui, Jesus apresenta dois caminhos, né? Qual caminho a tomar? Ele apresenta uma porta estreita, e segundo ele, esse é o caminho apertado que conduz à vida eterna. E ele apresenta também o caminho estreito, o caminho largo, que possui um caminho espaçoso que conduz à perdição. Jesus nos apresenta aqui duas portas, uma para a salvação e outra para a perdição. Uma para a vida e outra para a morte eterna. Eu quero fazer uma enquete aqui. Quem quer entrar pela porta larga? Quem quer entrar pela porta larga? Vou repetir. Ah, vocês estão espertos, hein? Ninguém quer, né? Quem quer entrar pela porta estreita? Todos nós, né? Apresentando dessa forma as portas, né? Não é fácil decidir, meus irmãos, não é verdade? Alguém duvida? Alguém quer mudar a resposta? Não, porque sabe que a porta estreita é a porta que leva à salvação. A grande revelação desse texto, para mim, queridos irmãos, e para você essa noite, é que esse texto de Jesus, que Jesus está falando, não tem nada a ver com as nossas escolhas. Não tem nada a ver entre o desejo de ir para o céu ou ir para o inferno. Não se trata de um contraste entre o cristianismo e o pagão e o ateu que vive na imoralidade. Não, esse texto não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, ele já nos mostrou, já nos escolheu o caminho. O próximo slide vai mostrar para você que Jesus ele já nos mostrou o caminho para que não haja dúvida. E ele diz o caminho, olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Ele já nos mostrou, nós não precisamos escolher. Ele já escolheu para nós o caminho, ele já sinalizou a porta e o caminho que você deve seguir. Esse texto, para mim, meus irmãos, ele tem a ver com a religiosidade. Esse caminho largo, ele não é apresentado de maneira tão clara como eu fiz aqui para vocês, dizendo que o caminho largo ele é para a morte eterna, para o afastamento de Deus. Esse caminho largo, Satanás ele não se revela assim. Satanás ele não se revela de uma forma mítica, com chifres, com um rabo, com um tridente na mão, como ele foi apresentado numa época mais primitiva e as pessoas acreditavam que ele era assim.
Satanás também ele não coloca uma placa bem grande dizendo assim, olha, aqui é entrada, próxima entrada para o inferno. Ele não mostra, esse não é o seu estilo. A palavra de Deus diz que Satanás ele se transforma, se transfigura em um anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz isso. As pessoas que entram pelo caminho largo, meus irmãos, são pessoas que pensam que esse caminho levará para o céu. Acham que esse caminho vai aproximar elas de Deus. E somente a religiosidade tem esse poder tão cegatório, que cega as pessoas, que não deixa ela ver que esse caminho é largo, é espaçoso e conduz à perdição. A religiosidade tem o poder, queridos irmãos, de fazer com que muitos cristãos se fechem no seu mundo espiritual, que se fechem numa redoma de santidade, de conformismo, de comodismo, e faz com que esses muitos cristãos tenham uma vida totalmente infrutífera, mas com o sentimento de achar que entrou pela porta estreita. E esse é o grande perigo. São para essas pessoas que o Senhor um dia dirá, eu não vos conheço. Lembra que as pessoas chegaram, Senhor, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, e o Senhor falou, eu não vos conheço. Porque essas pessoas entraram pela porta larga e estavam achando que estavam na porta estreita. Esse texto, meus irmãos, de Mateus capítulo 7 e Lucas, que nós lemos, é uma exortação de Jesus para todos os cristãos. E é por isso que Lucas diz, olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Queridos irmãos, existe uma renúncia implícita aqui. Não basta sabermos sobre a porta estreita, sobre a porta larga. É preciso atravessar a porta estreita. Não é suficiente ouvirmos sermões que falam sobre a entrada da porta estreita. É necessário atravessá-la. Em outras palavras, queridos irmãos, não basta ser moralmente correto. Não basta participar de uma denominação. Não basta ter um cargo, uma função dentro do ministério. Não basta ter dons. Não basta ir todo domingo à igreja. Não basta ser dizimista. É preciso atravessar a porta estreita. Não basta admirarmos a porta estreita do lado de fora. É preciso deixar tudo e atravessá-la. Esse é o preço. Essa é a renúncia. Quando você entra por essa porta estreita, você não vive mais para você. Você não vive mais para os seus deleites, para si mesmo. Você não pensa mais em si mesmo, no eu, mas você pensa no nós, na comunidade. Esse texto, queridos irmãos, de Mateus e Lucas, nos chama a atenção a uma reflexão. Se realmente entramos pela porta estreita. Se nós vivemos segundo a nossa vontade, se não temos prazer em trabalhar para Deus, se não temos prazer em falar do amor de Deus para as pessoas, é bem provável que nós nunca entramos pela porta estreita, apenas a contemplamos pelo lado de fora. Mas Jesus ele dá um alerta para nós. Ele diz o seguinte, ele já mostrou o caminho. Entra pela porta estreita. E eu quero passar agora a mostrar algumas características dessa porta estreita. A primeira característica é que essa porta ela é estreita. Sabe por que essa porta é estreita? Essa porta é estreita porque a salvação é individual. Aquele que for atravessar essa porta o fará sozinho. Você não levará, queridos irmãos, outra pessoa junto. Você não pode levar o seu esposo, a sua esposa. Você não pode levar seu filho, sua filha, o seu amigo, a sua amiga, sua namorada. Você não pode levar ninguém. Você deverá fazer essa travessia, não poderá fazer essa travessia em grupo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. É um caminho pessoal, é um caminho transferível. Por isso que ela é estreita. É como passar pela catraca de um ônibus, ou então pelas portas de vidro do Itaú, ou qualquer banco que eu vivo esbarrando nela, sempre tem que voltar para trás. É como passar por aquelas portas. Você não passa em dois, você passa sozinho. E eu sei que, de repente, é difícil pensar assim, ter essa ideia, porque sempre fizemos parte de um grupo, de uma sociedade, de um sistema, nunca estamos sozinhos.
Mas nesse momento, ninguém vai poder te ajudar. Você terá que passar sozinho. A palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, você pode ler em casa esse versículo com mais calma, diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Lá no versículo 30, do mesmo capítulo, ele diz: olha, portanto eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Nós temos, queridos irmãos, uma digital aqui na Terra, mostrando a nossa individualidade, a nossa personalidade. Cada um tem uma genética diferenciada no plano físico. Se Deus se importou com essa diferença no plano físico, imaginem o quanto mais no plano espiritual, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, ele diz, olha, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Você tem essa consciência que quando você passar por essa porta estreita, você haverá de prestar contas a Deus? Essa porta é estreita. Por quê? Porque você só passa sozinho. Outra característica dessa porta, meus irmãos, é que essa porta ela é apertada. O texto diz, essa porta é apertada. E ela é apertada para quê? Para que nenhuma bagagem seja levada. Não é possível passar por uma porta, uma catraca com bagagem. E nessa porta você não passa com bagagem. O pastor chamado John MacTur, falando sobre esse versículo, diz o seguinte, que para atravessar essa porta estreita que leva ao céu, você deixa para trás todas as posses e passa com as mãos vazias. Não é a porta dos autossatisfeitos. Não é a porta dos que desejam carregar todas as suas posses consigo. É a porta dos que renunciam a si mesmo, que abandonam toda a justiça e a própria autoconfiança. Diz ele, rejeitando tudo o que já foram, deixam para trás, de outra maneira não poderiam atravessar essa porta. Ninguém mais poderia. É por isso que o apóstolo Paulo diz, queridos irmãos, lá no texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 8, dizendo, olha, mas o que para mim era lucro, eu considero perda por causa de Cristo. E mais do que isso, ele diz, considero como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, cuja causa perdi todas as coisas, ele diz. E ele ainda vai mais longe, ele diz, olha, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Essa porta, ela é apertada para aqueles que passam. Para que aqueles que passem por ela, passem despidos de todas as suas pseudo-confianças, das suas coisas materiais, intelectuais, espirituais, para que esses transeúntes que andam por esse caminho apertado saibam que a partir dali, a fé genuína é a fé firmada em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Uma ilustração de um imperador chamado Alexandre o Grande diz que quando ele morreu ele fez 3 pedidos. O primeiro pedido, ele diz o seguinte, eu quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos melhores médicos da nossa época. O segundo pedido, eu quero que seja espalhado pelo caminho até o meu túmulo todos os tesouros conquistados como prata, ouro e pedras preciosas. E o terceiro pedido, ele diz, olha, eu quero que as minhas 2 mãos sejam deixadas para fora do caixão, balançando no ar. E daí então, à vista de todos, daí então um dos seus generais, admirado com esses pedidos, perguntou para Alexandre o Grande quais as razões desses pedidos. E ele diz o seguinte, eu quero que os meus mais eminentes médicos carreguem o meu caixão para mostrar a eles que não tem poder de cura perante a morte. Eu quero que o chão seja coberto de tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Em terceiro lugar, eu quero que as minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias
partiremos. Esses foram os 3 pedidos de Alexandre o Grande. E assim é passar pela porta estreita, sem bagagem. A tua inteligência vai ficar, a tua cultura, o teu dinheiro, a tua posse, nada você vai levar. E por último, meus irmãos, a palavra do Senhor diz, lá no finalzinho do versículo 14, que essa porta são poucos os que entram. E aqui existem 2 tendências a respeito da salvação. A primeira tendência é achar que a salvação é meritória, que depende dos nossos méritos. Todos nós sabemos, meus irmãos, que a salvação é uma obra divina. Nós, seres humanos, não podemos fazer nada quanto a isso, quanto à nossa salvação. É um ato de escolha e misericórdia e amor de Deus. É por isso que lá em João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus diz, olha, não fosse vós que me escolhesses, mas eu escolhi a vós outros, e pelo contrário, eu vos escolhi para que vós outros, eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dei frutos. O Senhor nos escolheu. Pensar que Deus precisa de alguém ou alguma coisa é um erro grave. Pensar que a nossa bondade e nobreza pode alterar a salvação, isso é um erro grave. Pensar que existe algum mérito natural no ser humano é um erro. A natureza humana é inclinada para o mal, é pecaminosa, e não poderíamos nos salvar a nós mesmos. Essa é a primeira tendência, pensarmos a respeito da salvação. A segunda tendência é banalizar a graça, é barateá-la, achando que salvação diz respeito a apenas um levantar de mão quando o pastor ou alguém faz um apelo. No entanto, queridos irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Mateus e Lucas, o Senhor Jesus faz uma observação avassaladora. Ele diz que são poucos os que acertam com essa porta. Ele diz em Lucas que muitos procuram, mas não encontrarão. Há uma procura, mas não vão achar. O contraste das palavras muito e pouco reforça a dificuldade de se entrar por essa porta. E novamente eu volto e entendo que o Senhor Jesus está falando para os religiosos da época e não para os ateus. Ele está falando para aqueles que deixaram se enganar por um pseudo-cristianismo. Por esse cristianismo moderno, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem renúncia. Um cristianismo onde o normal é seguir o mesmo curso do mundo, é falar igual ao mundo, um cristianismo sem vida de oração, um cristianismo sem vida de leitura da palavra, sem um devocional diário, sem um relacionamento com Deus. Essa porta é para poucos, porque essa porta estreita é para aqueles que agonizam por entrar, cujos corações estão despedaçados pelo pecado e lamentam humildemente, que estão com fome e sede de justiça, que esperam ansiosamente que Deus mude a sua vida. Essa porta não é para aqueles que estão acomodados, não é para os indiferentes, não é para os religiosos. Uma das maiores mentiras de Satanás, nesta época, é fazer as pessoas pensar que é fácil se tornar um cristão. Não é fácil, pois o inferno está contra você. Renúncias, lutas, lágrimas, trabalhos, perdas, fazem parte daqueles que passam pela porta estreita. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse lá no capítulo 1, versículo 9, olha, porque queremos, irmãos, que não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas ele continua daí. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ser um cristão é muito mais do que declarar. É muito mais do que falar como cristão. Ser um cristão é muito mais do que participarmos de uma marcha para Jesus, como nós vimos aqui em São José. É muito mais do que isso. Ser um cristão é viver verdadeiramente debaixo da vontade de Deus. É entender que estamos aqui com um único propósito. E esse propósito é a obediência.
Para atravessar essa porta estreita, devemos entrar com um coração arrependido, um coração livre do pecado, prontos a deixar o pecado por amor ao Senhor. Se alguém que se denomina cristão e não pensa e não age como cristão, esse não está no caminho certo, não está no caminho que pensa estar. Novamente, John MacTur, o pastor, diz o seguinte: muitos alegam ser cristãos, mas ainda absolutamente indulgentes consigo mesmo. Esses nunca passarão pela porta estreita com toda essa bagagem. Embora talvez não saibam, estão na estrada larga da destruição. Provavelmente juntou-se ao grupo que atravessa rapidamente a porta larga da falsa religião. E, queridos irmãos, uma vez atravessada essa porta larga, o grupo está lá. A vida é fácil, nenhuma regra, nenhuma moralidade, muita tolerância, nada é exigido. E a diversidade, e há muita adversidade enquanto afirmamos que amamos a Jesus. Essa é a vida daqueles que vivem na porta larga. Nesse caminho largo, todos os desejos são concebidos, são atendidos, não há necessidade de humilhação, não há necessidade de estudar a palavra de Deus, não há um esforço absolutamente exigido. É como um peixe morto flutuando o rio abaixo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que as pessoas estão seguindo o curso desse mundo. A estrada é larga, onde o caminho de muitos perecerá. O Salmo 1, capítulo 6, versículo 6 diz isso: o caminho dos ímpios perecerá. Por isso, meus irmãos, que a escolha é sua. Nós vamos ver o próximo slide. A escolha é sua. O que você vai fazer? Você tem entrado pelo caminho estreito? Esse texto não é um texto de acusação. Esse texto é um texto de autorreflexão. Como está a sua vida? Porque não podemos chegar no último dia e ver que tudo que passamos foi em vão. Como aquelas pessoas que chegaram diante de Jesus, Jesus diz: olha, eu não vos conheço. Precisamos orar mais, buscar ao Senhor mais, beber mais dessa fonte da palavra do Senhor. Porque só então teremos a plena convicção que o Senhor está em nós e nos usará como instrumento para alcançar outras pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos fazer a escolha certa nessa noite. Feche seus olhos. Senhor, eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe, Deus, uma palavra aos nossos corações a respeito da nossa postura como cristão. Muitas vezes o nosso falar, ele é muito mais vivo do que a nossa atitude. E Deus, Tiago mesmo, ele fala assim, ó Deus, que o nosso falar deve estar alinhado com a nossa postura. Nos ajuda, Senhor. Não nos deixe nos enganar, Deus, com um falso evangelho, um falso cristianismo, onde tudo é fácil, tudo pode e tudo é bom. Senhor, livra-nos disso. Dá-nos um coração que discirna os ataques do inimigo nessa questão. Isso que eu lhe peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.